Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Gente, hoje é sexta-feira e eu vim trazer um relato próprio, como eu tinha falado pra vocês no vídeo anterior. Como eu tinha falado em alguns vídeos aí pra trás, em um vídeo anterior, eu vim trazer um relato próprio hoje. E o título do relato é Sinto Falta Deles. Bom, gente, vou começar, dando uma leve introdução do porquê, para vocês poderem entender. Mas é basicamente, a história é assim. Eu cresci com duas famílias com gênios diferentes. Uma família era mais calma, outra família era um pouco mais brava. E conforme eu fui crescendo, sempre teve aquele negócio de você ter que escolher que lado você quer ficar. Então eu nunca tinha opinião própria, sempre tive que ficar do lado da pessoa que estava sempre ali cuidando de mim. Por mais que a pessoa sempre brigasse comigo muito. Então, isso foi desde a minha infância até minha adolescência. E conforme eu fui crescendo, conforme eu ia crescendo, as coisas iam piorando muito. Eu tinha que sempre decidir ficar do lado da minha mãe. Sempre priorizar o lado dela, nunca fazer questão de saber nada das opiniões do meu pai. E isso me deixava muito frustrada. E eu tenho dois avós. Na verdade, eu tenho meus quatro avós, por lado de pai e por lado de mãe. E eu adorava quando eu ia pra casa deles, ficava com eles, ia ver meu pai. E eu tenho um apego muito grande pelo meu avô e minha avó. A minha avó, ela assim, por eu ser a única neta mulher dela, ela me mimava na medida do possível, porque a minha mãe não gostava que eu tivesse muito convívio com a família do meu pai. Então, quando eu ia pra lá, ela fazia de tudo por mim, comprava tudo, assim, tudo que eu quisesse, quando eu era mais pequena, até uns 8, 9 anos por ali. Então, ela sempre comprava de tudo. Eu lembro que um dia eu fui viajar pra lá, eu já estava completando 11 anos. E, como eu falei, eu não tinha muito contato com a família. Eu tinha, assim, o contato necessário que minha mãe permitia eu ter. Por ciúme, uma coisa assim, muito besta. Então, eu lembro que no meu aniversário de 11 anos, a minha avó, por eu achar que eu era muito criança, me deu uma boneca. Uma boneca assim que eu guardei até o dia que eu vi uma menininha e essa menina estava sem brinquedo e eu fui e doei a boneca de coração. Então, assim, com 11 anos eu ganhei essa boneca, a primeira boneca que eu ganhava da minha avó, que eu me apaixonei e guardei por muitos anos. E depois de anos com a boneca guardada, eu fui e dei ela pra uma menina. E nisso minha mãe ficou muito irada, porque ela queria que eu desse essa boneca pra minha irmã. Sendo que minha irmã sempre foi muito mimada. Então, voltando a alguns anos antes, assim, antes de eu dar essa boneca, eu sempre ia pra casa da minha avó e do meu avô. Íamos pra festas do bairro dela, da igreja, e era muito gostoso. Eu amava demais. Eu e os meus primos. E nós éramos muito apegados a eles. Quando... Eu lembro que quando eu... Teve uma vez que eu fui pra lá, né? Passar as férias lá, que eu insisti muito pra minha mãe deixar, ela não queria, mas eu bati o pé, então ela permitiu que eu fosse. Ela nunca gostava, assim, que eu
falava bem da família do meu pai, falava-se bem do meu pai, então ela não suportava essa ideia de que a filha dela gostasse mais do pai do que da própria mãe. Teve um dia que eu estava passando férias lá, minhas férias ainda não estavam para acabar, estavam, sim, na metade das minhas férias, quase pro final. Chegou minha mãe. Chegou minha mãe já fazendo briga, querendo discussão. Meus avós já eram idosos naquela época. Queria porque queria me tirar força e eu não queria ir. Porém, começaram ela e o meu padrasto, esposo dela, começou a ameaçar meu avô e minha avó e também ameaçaram meu pai. Aí minha avó, com medo do que ela pudesse fazer, com medo do que ela pudesse fazer, e já conhecendo a minha mãe, ela falou, ó, Fia, pega suas coisas e vai com sua mãe. Pega, depois você vem pra cá de novo. E eu fui embora muito chateada. Daquele dia eu percebi que a minha mãe estava exagerando um pouco nessas coisas, nessa parte de ter ciúme de mim com a família do meu pai. Mas eu não falava nada, porque pra ela, tudo que eu falasse pra ela, eu estava errada, eu estava exagerando. Eu estava sendo muito mimada, bocuda, respondona. Então eu não respondia. E, gente, pra vocês terem noção, eu sempre fui, vamos dizer assim, a ovelha perto dos lobos. Tudo bem, eu não era santa nem nada, mas nessa parte eu sempre fui a ovelha perto dos lobos. E, tipo, eu lembro que, voltando à história da boneca, ela me deu achando que eu ainda tava naquela idade de brincar e tal. E como eu quase não ia muito pra lá, ela foi e me deu a boneca. Só que naquela época eu já tinha virado mocinha. Geralmente as meninas viram mocinhas, têm a sua primeira menstruação com 12 para 13 anos. Eu já fui muito adiantada, eu tive ela com 9 anos. E pode parecer loucura, mas sim, gente, isso é de família. A minha avó, que me deu essa boneca, ela foi mocinha muito jovem. A filha dela, minha tia também, teve a sua primeira menstruação muito jovem, na base dos 8, 9 anos. Então, eu vejo que isso é de família. Então, sempre foi muito aquela briga de mim com a minha mãe, porque, tipo, ela cuidou de mim e tal, mas ela não aceitava o fato que eu gostava muito deles. Não aceitava isso. E, tipo, eu nunca me dei bem com o esposo dela. Nunca, nunca, nunca. Pelo jeito que ele tratava ela, as discussões que eles tinham em casa. Eu tinha que ajudar muito minha mãe por conta que ele não queria ajudar. E eu fui me tornando uma pessoa revoltada com isso. Porque eu vi ali que a minha mãe não me apoiava. Ela preferia 1000 vezes apoiar uma pessoa que ela tinha acabado de conhecer, fazia pouquíssimo tempo, assim, que nessa base dos 11 para 12 anos ela tinha acabado de conhecer esse esposo dela. Então eu não conseguia entender o porquê que minha mãe, minha própria mãe, preferia sempre a opinião daquele homem e não a minha. Isso me deixava muito triste, muito chateada. Só que eu não falava nada, porque tudo pra ela era draminha, era coisinha, era não sei o quê. Mas enfim, eu deixava pra lá. Avançando alguns anos, mais ou menos uns... Lá pros 13, 14 anos, ela já tinha ganhado a minha irmã. Então ali, a situação acabou, eu tinha, assim, foi legal, ter uma irmãzinha e tal. Mas, tipo, minha mãe cuidava sim, mas a maioria do tempo quem cuidava era eu, porque ela saía pra trabalhar. E ela trabalhava no terceiro turno.
E quem mais cuidava da minha irmã era eu. Então, assim, isso me deixou chateada porque essa fase dos 13 aos 17 anos é a idade que a gente tá na adolescência ali, que quer sair com os amigos, passear, ir pelo menos numa sorveteria, tomar um sorvete. E eu não tinha isso. Eu não podia sair praticamente quase com as minhas amigas, porque ela falava que não dava pra ir, que eu tinha que cuidar da minha irmã. E tanto que um dia uma amiga minha, dentro da sala de aula, nós estávamos ali em grupinho, nós éramos assim, tinha o nosso grupinho de amigos ali. Uns era de um grupo, eu tinha acho que basicamente uns dois grupos ali. Tinha o grupo um e tinha o grupo 2. Então uma das meninas do grupo 2 veio e me perguntou assim, você quer ir lá em casa e não sei o quê, né, pra gente passar a tarde. Eu falei, olha, eu tenho que pedir pra minha mãe. Gente, eu estando com 13 anos. Sim, tudo bem, nós dessa idade temos que pedir autorização aos pais. Aí ela falou, mas por quê? Que não sei o que. Eu falei, eu acho que ela nem vai deixar. Eu falava isso, gente. A minha mãe, eu chegava nas meninas, elas marcavam de fazer alguma coisa, eu falava, minha mãe não vai deixar. E realmente, tinha algumas vezes que ela não deixava mesmo. Mesmo insistindo muito, mesmo falando, mãe, eu quero ir, que não sei o que, só com as minhas amigas, ela não deixava. A única pessoa que eu lembro que ela deixava por ser de sangue, mas assim, uma pessoa, uma prima distante, era uma amiga minha que alguns anos, acho que uns 2 anos depois a mãe dela acabou me conhecendo e ela me achou muito parecida com alguém. Então nisso ela foi me perguntando, tipo, perguntando quem era meu pai, quem era minha mãe, quem eram os meus avós, que ela tinha me achado muito parecida com uma pessoa. E eu fui falando e tal, ela falou, olha, eu não tenho bem certeza, mas eu acho que você é neta do meu irmão. E eu fiquei assim, quê? Como assim? A minha amiga é minha prima. E sim, gente, ela é minha prima. A gente veio se conhecer ali no ensino fundamental 2, que eu fui pra outra escola, começamos o ano ali, e os pais dela levavam ela todos os dias na escola. Ela, gente, pra vocês terem noção, ela com 11 anos, 12 anos, ela era muito alta. Ela é alta até hoje, mas ela já era muito alta. Então imagina, tipo, você ir pra escola e seus pais te levarem. É muito assim, muito esquisito, muito complicado. Eu sempre, assim, a partir naquela época era série, hoje é ano, mas a partir da terceira série eu já ia sozinha pra escola, porque a escola, a minha casa era aqui, aí subia um morrinho, a escola era aqui. Então eu ia sozinha. E sempre foi, e minha mãe sempre deixou eu sozinha. Então assim, eu acho que nesse ponto, a minha mãe, tudo bem, ela queria me proteger, cuidar de mim, mas era uma proteção que chegava a. Como é que eu posso falar? Tipo assim, era demais, era como se ela estivesse me sufocando ali naquela proteção. Então, ela não me deixava, tipo, sair com as minhas amigas. E isso piorou quando eu conheci meu namorado. Hoje é meu esposo. Gente, a gente se conheceu, assim. A gente se viu primeiro ali no portão da escola e tal. E, tipo, demorou acho que umas 2 semanas pra ele vir falar comigo. Aí ficamos conversando por mais um tempinho ali. E 2 semanas depois de quando a gente começou a conversar, a gente começou a namorar. E tipo, assim que eu comecei a namorar com ele, já foi em casa, conversou com a minha mãe e tal. Só que ela acredita que o quê? Que a gente já estava namorando antes disso. E eu sempre tento explicar pra ela, mãe, assim, quando ela perguntava, mãe,
não é nada disso, quem te falou isso tá errado. A gente tava se conhecendo, a gente começou a namorar tal dia. Não, que você tá mentindo, que você não começou a namorar tal dia, foi muito antes. Você tá mentindo pra mim, se você continuar eu vou te deixar de castigo, vou tomar suas coisas. Sim, gente, eu com 15 anos eu escutava isso da minha própria mãe. Então, a gente começou a namorar, começou a se conhecer. é, Ele ia na minha casa, ele ia mais na minha casa do que eu ia na casa dele, gente. Eu fui conhecer a mãe dele, a família dele. A família dele agora sou eu, mas naquela época, quando a família dele era a mãe, o padrasto, os irmãos, eu só fui conhecer ela, acho que umas 2 semanas depois de quando ele tinha ido lá em casa a primeira vez. Que minha mãe não deixava eu ir de jeito nenhum na casa dele. Eu falei, mãe, eu vou lá pra conhecer a mãe dele, a família dele. Eu não vou fazer nada. Foi aí que ela deixou, falou, ó, você vai pegar minha filha em casa, você vai trazer em casa. E conhecemos. Eu conheci a família dele. De início, a mãe dele gostou muito de mim. De início eu falo por quê? Porque hoje a gente nem se fala. Por conta de brigas e de entrelinhas dela. Eu também não sou, assim, não tenho sangue de barata, gente. Quando mexe comigo, me envolve alguma coisa, eu fico muito irritada e discuto com a pessoa. Então eu não tenho sangue de barata para algumas coisas. Então, depois disso que eu conheci a mãe dele, os irmãos dele, o padrasto dele, que era um amor de pessoa. Hoje a gente sente muita falta dele, porque eu mal tinha acabado de conhecer ele. Ele era uma pessoa muito legal. Assim, e teve um dia que a gente saiu, que eles foram me buscar em casa, porque eu nem podia ir à casa do meu namorado. A gente tava terminando o passeio ali e ele falou assim, se um dia eu ainda estiver vivo, gente, eu lembro nitidamente desse dia. Estávamos eu atrás, com a irmã dele, com ele, e ele, o padrasto dele e a mãe dele no banco da frente. E eu lembro nitidamente desse dia, ele falando que se ele um dia, se ele estivesse vivo, se um dia ele ainda estivesse vivo, ele iria, ele iria fazer o melhor casamento do mundo pra gente. Mas infelizmente, gente, depois disso ele começou a ficar muito doente. Então ele foi fazer exames e tal e descobriu que ele estava com câncer. Sim, gente, aquilo foi um baque enorme pro meu esposo, pro meu namorado na época. Então, tipo, ele já era, tipo assim, ele ajudava em casa e tudo. Só que o padrasto dele também trabalhava, trazia as coisas pra dentro de casa e os dois se ajudavam. Tanto que eu não sei o que aconteceu, não sei o que houve, os dois tiveram uma briga lá. E foi alguns dias antes do padrasto dele viajar pra tratar do câncer. Tipo, ele nem falou com o padrasto dele, nem disse nada. E aí o padrasto foi, viajou. Alguns dias depois, ele recebe a triste notícia que o pai dele já não... ele chamava de pai, gente. Por mais que ele tivesse um pai, que os pais deles fossem separados, ele considerava o padrasto um pai. Porque desde os 8 anos cuidando dele. E infelizmente ele recebeu a notícia que o pai dele não suportou o tratamento. E infelizmente não aguentou, não resistiu. Então pra ele o baque foi muito forte, porque aquele dia que o pai dele saiu pra se tratar foi a última vez que eles se falaram. E ele não pôde nem ir no enterro do pai dele. Eu acho que essa foi uma das piores dores pra ele. E ali ele entrou em depressão, ficou muito triste. E tanto que isso afetou o nosso namoro. Ali foi a primeira vez que ele terminou comigo. Gente, eu falo assim, eu não considero esse término porque eu vi claramente o jeito que ele estava. Ele não estava
Sim, ele tomava banho, se cuidava, mas ele não queria se alimentar, ele não queria trabalhar. Ele tava tomando um medicamento muito forte para depressão. Então, um dia eu fui na escola e como eu conhecia já os irmãos dele, eu já tinha. Eu não, uma outra amiga minha já tinha estudado com um dos irmãos dele. Eu fui, cheguei no irmão dele, perguntei o que que estava acontecendo, que ele não falava comigo, que eu ligava, mandava mensagem, ele não me atendia, não me respondia. Foi aí que ele me explicou a situação. E, gente, eu fiquei muito triste por ele. Eu falei, eu quero ir na sua casa ver como ele tá. E eu lembro que acho que foi uma das piores decisões pra mim ter ido pra lá. Porque eu cheguei lá e vi ele naquela situação, eu nem acreditei. Aí a mãe dele veio e me explicou. Eu fiquei muito triste também. Porque, assim, era uma pessoa que eu gostava muito também. E eu lembro como se fosse hoje, o jeito que ele falou quando ele terminou comigo. Deu a entender que ele não estava bem. Então eu peguei e falei, não, tá bom, eu vou embora. Aí o irmão dele me levou até metade do caminho e falou, olha, me desculpa, ele não tá bem, depois que ele estiver melhor, vocês pegam, conversa. Eu falei, não, tá bom, eu entendo, eu fui embora. Dali, quando ele virou as costas, eu fui embora pra casa o caminho inteiro chorando. Aquele dia eu fui na casa dele porque tinha acabado a aula mais cedo. Então deu tempo de eu ir lá e voltar pra casa. Faltava uma aula pra acabar o turno que eu estava estudando, mas mesmo assim eu quis ir lá ver ele. Aí eu fiquei muito triste, eu voltei pra casa chorando e tal. Gente, esse vídeo vai ter que ter uma parte 2. Mas enfim, como eu falei, eu fiquei muito triste e na parte 2 eu continuo o vídeo pra vocês. Mas é isso, gente. Eu vou fazer uma parte 2 porque o vídeo vai ficar muito longo se eu fizer uma parte 1. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Sempre estou deixando um e-mail para vocês me mandarem o relato de vocês aí na descrição do vídeo. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. E até o próximo vídeo.